De acordo com o historiador Roberto Pertici, na noite de 19, talvez 20 de janeiro de 1923, num edifício da Roma Antiga, se encontraram semi-clandestinamente o cardeal Gasparri e o novo primeiro-ministro italiano, Benito Mussolini. É desta conversa que, normalmente, se inicia o processo de conciliação. A reunião, na qual não foi abordada a questão romana, havia sido solicitada por Benito Mussolini algumas semanas após a marcha sobre Roma. De acordo com o historiador Renzo de Felice, foi uma entrevista exploratória e destinada a estabelecer quais poderiam ser as possíveis perspectivas comuns de longo prazo, mas, por enquanto, não vinculativas. Os contatos informais posteriores foram confiados à intermediação do padre Pietro Tasci Venturi. Iniciou-se uma série de atenções para a Santa Sé confiadas à direção de Domenico Baroni, conselheiro de Estado, e Amedeo Giannini, secretário-geral do Itamaraty, que, embora sem conseguir traçar uma política orgânica e sem constituir uma novidade radical em relação às últimas tendências dos governos liberais, foram bem recebidas além do Tibre, como, por exemplo, a introdução de crucifixos nos tribunais, a equiparação das escolas religiosas particulares às escolas estaduais, uma campanha contra a blasfêmia, a reintrodução dos capelães nas forças armadas e do ensino religioso nas escolas primárias, a recusa em retomar o debate parlamentar sobre o divórcio, a lei contra a maçonaria em 1925, o reconhecimento civil de muitos feriados religiosos, o aumento em mais do dobro da contribuição do Estado para os subsídios congruentes dos párocos, a isenção do serviço militar dos clérigos in sacro. Entre o final de 1925 e o início de 1926, o advogado Carlo Maria Santucci, ex-presidente da União Eleitoral Católica, membro da Ação Católica Romana e estudioso do direito canônico, elaborou um estudo sobre alguns ajustes na primeira parte da Lei das Garantias em que atribuiu ele próprio à Santa Sé a capacidade jurídica para adquirir e possuir, e a Sé Apostólica foi declarada Instituto Máximo de Direito Internacional Público. Mas isso não satisfez o Vaticano, que queria muito mais e almejava um território, ainda que pequeno, para exercer sua soberania. Um Estado de fato. Em 26 de julho de 1926, Monsenhor Luigi Aver, da Congregação da Propaganda Fidei, encontrou-se com Baroni a quem mantinha uma velha amizade, propondo-lhe pôr em contato com Francisco Pacelli, advogado da Santa Sé e irmão do futuro Pio XII, que gozou da inteira confiança do Papa Pio XI. Em 5 de agosto de 1926, Francisco Pacelli anotou em seu diário. Abre aspas. O conselheiro Baroni pede para conversar comigo sobre a questão romana. Fecha aspas. Após Pio XI autorizar as negociações para a assinatura do tratado em 8 de agosto de 1926, ele colocou como pré-requisito o reconhecimento, por outras nações, da soberania absoluta do Papa sobre o território que lhe será atribuído. A exclusão dos demais países no tratado não atendeu os anseios da Santa Sé, que queria internacionalizar a decisão. Mussolini, no seu discurso no Parlamento do Reino da Itália em 13 de maio de 1929, explicou como foram as negociações para a assinatura do tratado. Abre aspas. No entanto, quando parecia chegado o momento de concluir, em 18 de fevereiro de 1926, referindo-se ao trabalho realizado pela Comissão Mista para a Reforma da Legislação Eclesiástica, o Papa afirmou que nenhuma negociação conveniente, nenhum acordo legítimo havia ocorrido, nem poderia acontecer, enquanto durasse a iníqua condição imposta à Santa Sé e ao Romano Pontífice. Você vê por essas citações que a intransigência dos papas desse ponto de vista sempre foi imutável. Esta última declaração do Papa é datada de 18 de fevereiro de 1926. Estamos no ano em que começam as negociações. No verão de 1926, eu não estava pensando, para falar francamente, em resolver a questão romana. Havia um problema que me incomodava na época, o problema da lira. Senti esse problema como um dos problemas do regime, do prestígio, da dignidade, da solidez do regime. E ainda hoje, neste campo, sou intratável e inexorável. Abro um parêntese para enviar uma saudação reverente à memória do professor Baroni, um dos membros da Comissão de 18, um jurista fascista de grande renome, que se entregou a essas negociações com avidez, fervor e diligência de italiano e verdadeiramente admirável fascista. Pode-se dizer que morreu na brecha, tamanha a ansiedade com que acompanhou essas longas e cansativas negociações. De seu diário, que possuo, consta que, em 5 de agosto de 1926, um monsenhor informou ao professor Baroni a possibilidade de iniciar negociações para resolver a questão romana. Em agosto de 1926, ocorre uma conversa entre Baroni e Pacelli.
Em 23 de agosto de 1926, o conselheiro Baroni, após duas conversas anteriores, expôs em um de seus relatórios escritos quais eram as pedras angulares das resoluções da Santa Sé para a solução da questão romana. Em 4 de outubro de 1926, Mussolini deu ao conselheiro Baroni um autógrafo no qual o instruía a perguntar à Santa Sé em que condições estaria disposta a chegar a um acordo amigável, geral e definitivo de suas relações com o Estado italiano. Em 6 de outubro, o cardeal Gasparri escreveu a Pacelli respondendo, em princípio, afirmativamente ao pedido. Negociações em outubro, novembro, dezembro. Em 10 de dezembro de 1926, Sua Majestade o Rei autorizou a abertura de negociações oficiais. Em 30 de agosto de 1926, o saudoso Baroni me comunicou o seguinte: achei meu dever chamar a atenção de Vossa Excelência para a possibilidade de um acordo para a solução das relações entre o Estado italiano e a Santa Sé na sequência do relatório enviado a mim a este respeito de um prelado que goza de um alto cargo no Vaticano, e das conversas que tive para as próprias iniciativas com o advogado Francisco Pacelli, que entre os legados da Santa Sé é o que mais diretamente goza da plena confiança do Sumo Pontífice. Mais adiante, Vossa Excelência fez apenas uma declaração prejudicial, a saber, que, se um acordo for alcançado, a Santa Sé reconhece com ele a solução definitiva da questão romana e, portanto, aceita o estado de coisas estabelecido em 1870, quando o Reino da Itália foi formado com Roma como capital. Vossa Excelência exige, portanto, uma renúncia explícita da Santa Sé a qualquer reivindicação temporal contra o Reino da Itália. O pontífice, informado de suas premissas, mostrou-se disposto a aceitar sem dúvida a substância na esperança de que haja um acerto definitivo das relações com a Itália e não a estipulação de um modus vivendi meramente temporário. Naturalmente, em agosto de 1926, a Santa Sé ofereceu como contrapartida as seguintes proposições. A iniciativa deveria partir do governo italiano. O governo italiano deve declarar que as negociações ocorrerão independentemente da lei de garantias. As negociações devem ser mantidas em absoluto sigilo. E, de fato, é evidente que, se concluímos, é também pela magnífica disciplina que impusemos ao povo italiano. Vocês podem imaginar o que teria acontecido em outros tempos? Que alvoroço e contrarrulho e caos! Uma negociação diplomática tão delicada e demorada precisava de um segredo que, de minha parte, guardei até o fim. Vou ler alguns documentos para vocês. Há muitos mais, que serão lidos em 1951. Os que vou ler são importantes, e vocês vão entender por que sem eu insistir muito. Aqui está uma carta minha. Roma, 4 de outubro de 1926. Festa Nacional de São Francisco de Assis. Caro Baroni, com referência às conversas que tive com você, confirmo minha convicção sobre a utilidade de ver finalmente eliminados todos os motivos de desacordo entre a Itália e a Santa Sé. Exorto-o a entrar em contato com os representantes desta, a fim de saber em que condições está disposta a chegar a um acordo amigável, geral e definitivo de suas relações com o Estado italiano. Esta atribuição que estou dando a você não é oficial nem extraoficial, mas estritamente confidencial, sendo direcionada para preparar a base para acordos oficiais. Espero que esta preparação seja de molde a facilitar os trabalhos posteriores. Em uma carta enviada ao advogado Pacelli por Sua Eminência o Cardeal Secretário de Estado Pietro Gasparri, ele concluiu: isso pode nos garantir desde já que a convicção sobre a utilidade e a importância de eliminar qualquer motivo de desacordo entre a Itália e a Santa Sé não poderia ser para estes nem mais profunda nem mais sincera, como demonstram repetidos documentos solenes. Em 24 de outubro de 1926, o cardeal secretário de Estado estabeleceu os seguintes pontos. 1. A condição que se deseja dar à Santa Sé deve estar em conformidade com a sua dignidade e justiça. 2. Deve, pois, ser tal que garanta plena liberdade e independência, não só real e efetiva, mas também visível e manifesta, com o território da sua plena e exclusiva propriedade, tanto de domínio como de jurisdição, como convém à verdadeira soberania, inviolável em qualquer caso. 3. Por estas razões, e também porque se trata de algo que obviamente ultrapassa as fronteiras da Itália, é necessário que a nova estrutura política territorial seja reconhecida pelas potências. 4. Caberá ao governo italiano garantir, em princípio, esse reconhecimento pelo menos pelas potências europeias, com as quais a Santa Sé e a Itália mantêm relações diplomáticas, antes de iniciar as negociações oficiais. 5. A convenção política deve ser acompanhada de uma convenção concordatária que regule a legislação eclesiástica na Itália.
6. Não é necessário acrescentar que quaisquer convenções devem sempre ser aprovadas pela autoridade política e constitucional na Itália, ou seja, pelo rei e pelo parlamento. Finalmente, com data de 31 de dezembro de 1926, dirigi esta carta a Sua Eminência o Cardeal Secretário de Estado. Eminência! Com referência à troca de ideias realizada por meio de nossos curadores, Conselheiro Baroni e Professor Pacelli, sobre a possibilidade de chegar a um acordo definitivo e irrevogável das relações entre o Reino da Itália e a Santa Sé, acordo que, assegurando à Santa Sé uma posição que vos agrade, dá origem ao seu reconhecimento dos acontecimentos que culminaram com a proclamação de Roma como capital do Reino da Itália, sob a dinastia da Casa de Saboia, agradeço-lhe a indicação do mesmo. Conselheiro de Estado Dr. Professor Baroni, a quem confio a missão oficial de negociar a formalização dos referidos relatórios. Estas negociações, para as quais estou autorizado por Sua Majestade o Rei, serão realizadas pelo Conselheiro Baroni, com o mais absoluto sigilo e ad referendum. Confiante de que eles levarão a um resultado favorável e que assim uma nova era pode ser preparada nas relações entre a Itália e a Igreja, tenho o prazer de renovar a você as expressões de meu profundo respeito. Estamos, portanto, no final de 1926. Vocês viram como foram estabelecidas as premissas para as negociações. Aqui, neste vislumbre de 1926, encontrei-me diante de uma dessas responsabilidades que fazem tremer as veias e o pulso de um homem. Enorme responsabilidade que não só resolveu uma situação do passado, como comprometeu o futuro. E eu não poderia pedir conselho a ninguém, apenas minha consciência tinha que me mostrar o caminho através de longas e dolorosas meditações. Mas eu pensei e penso que uma revolução é uma revolução apenas na medida em que enfrenta e resolve os problemas históricos de um povo. É uma revolução o ressurgimento porque abordou o principal problema da unidade e independência italiana. Revolução é aquela fascista, que cria um sentido de Estado e resolve, à medida que surgem, os problemas que o passado deixou para trás. A revolução teve que enfrentar esse problema, sob pena de sua impotência, e as soluções foram estas. Ou declara abolida a lei das garantias e diz: a revolução fascista considera o sumo pontífice da mesma forma que o supremo moderador da mesa valdense ou o grande rabino. Uma solução absurda e um risco enorme, ou para preservar o status quo, para continuar nesta atonia, nesta cronicidade exasperante, indigna de uma revolução. A terceira maneira era enfrentar o problema de frente. Porque, quando se dizia é preciso uma soberania, não se sabia que limites essa soberania deveria ter. Nós fomos do pó para o Garigliano. Era a cidade leonina? Seria apenas o Vaticano? Ninguém poderia responder a essas perguntas antes de fazer as perguntas certas. Bem, senhores, não ressuscitamos o poder temporal dos papas, nós o enterramos. Com o Tratado de 11 de fevereiro, nenhum território passa para a cidade do Vaticano além daquele que já possui e que nenhuma força do mundo e nenhuma revolução lhe teria tirado. Fecha aspas. Francesco Pacelli se reuniu com Baroni. Assim começaram as negociações do Tratado e Convenção Financeira, que decorreram várias fases. A primeira fase, de caráter não oficial e secreto, durou até o final de 1926. A segunda decorreu desde o início de 1927 até o final de junho do mesmo ano. Após uma interrupção, durante a qual, porém, os contatos não cessaram totalmente, as negociações foram retomadas no final de maio de 1928, entrando na fase final, na qual, após a morte do vereador Baroni, o próprio Mussolini participou, auxiliado nas últimas semanas pelo jurista Alfredo Rocco, ministro da Justiça e Assuntos de Culto. Mussolini no seu discurso no parlamento de 13 de maio revelou, abre aspas, depois da morte do saudoso Baroni, quase me senti como um aviso do destino. O boato das negociações agora era de domínio público em todo o mundo. Tivemos que nos apressar. Em janeiro do corrente ano foram realizadas as reuniões finais, nas quais, nas últimas 8 sessões, participou o ilustre ministro Alfredo Rocco, trazendo o auxílio de sua alta doutrina e sua indiscutível fé como patriota e fascista. E em 11 de fevereiro, os acordos foram assinados. Fecha aspas. As negociações para a assinatura do tratado foram prolongadas e disputadas, com Baroni e Mussolini relutantes em ceder, mas com Pio XI absolutamente firme em seu ponto. Os pontos mais debatidos na negociação para a concordata foram o reconhecimento das organizações dependentes da ação católica italiana, o ensino religioso nas escolas italianas e os efeitos civis do casamento religioso. O autor Mauro Casella conta, abre aspas,
Muito acalorada e longa, durava 2 sessões, foi a discussão sobre o artigo 34 sobre o casamento religioso, e sobre as linhas gerais do projeto de lei. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso de 13 de maio revela, abre aspas, se ao longo de 1927, as coisas estagnaram e tudo se limitou a manter contatos pessoais, foi devido à disputa pela educação das gerações mais jovens, para a questão dos escoteiros católicos, questão cuja solução conheceis. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso ao Senado em 25 de maio repete. Abre aspas. Lembro também que as negociações foram interrompidas devido à conhecida questão dos escoteiros católicos. Fecha aspas. Em outubro de 1928, quando as negociações de Mussolini com a Santa Sé estavam quase terminando, Vítor Emanuel III teve um conflito com o Papa Pio XI sobre o falecimento de sua irmã, que fez com que a Igreja requeresse menos territórios. Mussolini no seu discurso de 13 de maio relata. Abre aspas. Em 1928, após o período de prospecção, as negociações foram retomadas. A Santa Sé pediu, não realmente em soberania, mas em propriedade, a terra intermediária que chama de Vale do Gelsomino e Vila Dória Panfil. Foi pensado para colocar todas as legações e embaixadas na Vila Dória Panfil. Isso feriu minha sensibilidade. Propus, se a Santa Sé realmente se preocupasse com esta vila, que reconhecesse a soberania do Estado italiano de forma indubitável e inequívoca, pagando a taxa anual de 1 lira. É o cânone usual quando alguém quer ser legal. No mesmo período, fui a Racconigi e informei Sua Majestade, o Rei, sobre isso. 2 de 8 de novembro de 1928 que as negociações estão, pode-se dizer, chegando ao fim, porque o Papa me informa que renuncia à Vila Dória Panfil e ao território intermediário. Fecha aspas. Sobre a questão do tamanho do território que seria entregue ao Papa, falava-se também de um corredor até Civitavecchia, mas essa hipótese foi abandonada pelo próprio Papa. E sobre a questão da indenização pela perda dos estados papais, Pio XI declarou que estava disposto a aceitar a quantia de 1,5 bilhão no débito e 2 bilhões no crédito. Porém, Mussolini se comprometeu a indenizar a Igreja apenas com 750 milhões no débito e 1 bilhão no crédito. Mussolini no seu discurso de 13 de maio conta. Abre aspas. Chego à convenção financeira e à concordata. Quando se soube que havia uma convenção financeira, antes de tudo, para arredondar os números, dizia-se que eram 2 bilhões. Muito menos. Na verdade, estamos lidando com 750 milhões à vista e 1 bilhão no consolidado, que, porém, não é agradável notar, pode ser comprado hoje com 800 milhões. Fecha aspas. Carlo Cardia, professor de Direito Canônico e Direito das Instituições Religiosas na Universidade de Roma TRE explica. Abre aspas. Não estamos lidando com nenhum presente de Mussolini. O que foi dado à Santa Sé com o acordo financeiro de 1929 foi a compensação parcial das quantias que eram devidas à Santa Sé em virtude da Lei de Garantias de 1871, quantias que, no entanto, a Igreja nunca havia tomado porque não aceitava a lei. Em 1929, o acordo financeiro levou em conta os prejuízos sofridos pela Sé Apostólica e deu-lhe uma quantia muito menor do que teria direito. Fecha aspas. A atribuição de uma soberania territorial implicava, como consequência lógica, o reconhecimento de uma personalidade jurídica internacional à Santa Sé. As duas coisas estavam intimamente ligadas e Pio XI, no início das negociações, declarou a Francesco Pacelli que elas deveriam conduzir a abre aspas. Duas convenções separadas, uma constitucional e outra concordata. Fecha aspas. Isso foi substancialmente confirmado na carta de nomeação do cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé, a Francesco Pacelli, datada de 26 de outubro de 1926, na qual o cardeal Gasparri advertia que, abre aspas, a convenção política deve ser acompanhada de uma convenção concordatária que regule a legislação eclesiástica na Itália. Fecha aspas. Ao contrário do tratado e da convenção, as negociações para a concordata foram mais fáceis. Mussolini de fato deu mais importância ao tratado, que ele considerava uma questão política, do que à concordata, pela qual ele estava disposto a fazer mais concessões para a Igreja Católica, convencido de que então, pela estrutura totalitária do regime, ele poderia limitar seus efeitos na sua aplicação.
Mussolini no seu discurso no Senado do Reino da Itália em 25 de maio aludiu que a concordata havia sido um campo de batalha e que guardava para si o direito de violá-la o mais rápido possível. Abre aspas. E, por outro lado, desses protocolos de latrão há um que não pode ser objeto de discussão, e é o tratado. Quaisquer divergências terão outro terreno, o da concordata. Fecha aspas.